o vento, esses dias para trás, arrancou a árvore, ela está virada com raiz e tudo para fora. Aquela árvore continua com as folhas verdes, mas ela já morreu. Porque aquela árvore só pode sobreviver se ela estiver enraizada naquilo que é a fonte de vida dela. Tem muita gente que já está com as raízes no outro lugar que não aquele que deveria estar. E continua ainda um pouco verde. E está achando que está vivendo. Eu quero dizer uma coisa para você, é só uma questão de tempo que vai mostrar e revelar a sua morte. Por quê? Porque nós não fomos criados para operar, para viver, se não for ligado à fonte de vida eterna para a nossa vida. Alguns impedimentos para ficar ligados a essa fonte. Há coisas que o diabo diz, a Bíblia diz o quê? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Que o diabo arma contra nós o quê? Ciladas, armadilhas. O diabo não é tolo, o diabo é astuto. O diabo sabe que contra você, ligado na fonte de vida eterna, ele não tem como te derrotar. Ele sabe que se é o Pai que age na sua vida, enquanto você estiver ligado ao Pai, ele não pode tocar. Porque Jesus diz, está nas minhas mãos, o maligno não toca. Então o que o diabo faz? O diabo quer que você voluntariamente deixe de viver como Deus planeja que você viva, porque assim você vai sozinho secar. Então tudo que o diabo faz é o quê? Para impedir, para criar confusão, de forma que você deixe de estar ligados à fonte da vida. Então ele quer o quê? Quebrar a sua fé. E o que é que faz com que a nossa fé se torne algo inoperante? Dúvida. Dúvida. Foi assim que o diabo começou lá na Eva, com Adão. O diabo sabia que se ele comesse, se o homem desobedecesse a Deus, ele ia o quê? Morrer. Voltando à árvore lá e lembrando de Adão, Adão morreu? Não, Adão diz a Bíblia que ele viveu mais 900 anos. Então o que morreu no Adão? O que ligava ele a Deus. O que ligava ele a Deus? O Espírito. Naquele instante o Espírito morreu. Ele continuou como um morto-vivo? Continuou. Como tem muita gente que é aqueles filmes, ou o thriller, o videoclipe do Michael Jackson. É gente morta, que continua andando. Está andando sobre a vida, mas está morta. Quando ele chega lá para Adão e fala assim, ou a serpente fala para Eva, né? Será que morrerás? O que ele plantou na cabeça da Eva? Dúvida. Quando o diabo foi tentar a Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, que o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo, qual foi a estratégia do inferno contra o Filho de Deus? Se és mesmo o Filho de Deus, faça. Aí ele falou várias coisas, né? Pula, transforme. Mas qual era a semente que ele queria plantar no coração de Jesus? Se tu és mesmo. Serás? É mesmo? Quando essa semente entra lá, diz assim em Coríntios 4:4. Olha só que versão ficou legal essa aqui. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. E a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Nova tradução da linguagem de hoje. Jesus dizendo no capítulo 15 do João, diz assim: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Qual a estratégia do inimigo?
cortar a fonte de vida, produzindo no nosso coração o quê? Dúvida. Quem crê em Jesus vai fazer grandes coisas. E Marcos 11, 22 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. E não duvidar no seu coração. Oh, desafio para nós. Porque muitas vezes a gente vai se movendo em direção ao que Deus já disse, e aí a nossa mente começa a fazer as projeções, as ideias, das experiências, do que as pessoas disseram, das estatísticas, dos diagnósticos. Começamos a nos alimentar de outra fonte, que não é a fonte de vida plena. Não é a fonte de alegria verdadeira. Já viu uma pessoa quando enche a cara e fica lá alegrinho no meio dos amigos, no meio das amigas, acha que é o máximo, faz macaquice, fica falante, acha que é valente, fica corajoso para chegar nas meninas, o cara acha que é o máximo. No outro dia passa o fogo. Aí vem o que, irmão? Vergonha, do vexame, vomitou no sofá da sogra. Então o que é, mano? Porque eu imagino que a fonte de alegria é o vinho. Eu imagino que se eu tiver com vinho na cara, eu vou ser feliz. Aí no dia eu desculpo que aquela fonte passa. Então, se eu não entender que a alegria que vem de Deus, que é a fonte inesgotável de alegria, se não estiver rodando na minha vida, aquilo tudo é o quê? Passageiro. Quanta gente se matando, consciente ou inconscientemente. Porque quando alguém vai lá e se droga, para tentar o quê? Por que uma pessoa se droga? Porque ele se sente alegre, porque ele está atrás de euforia, de alegria, de curtição. Então quando a pessoa vai lá e faz aquilo, ele quer o quê? Vida. Ele não quer morte. Na cabeça dele, ele vai viver melhor, ele vai virar super-homem. E muitos encontram o quê? Morte. O oposto do que imaginava. Então, amado, a alegria genuína, verdadeira, só tem uma fonte. Eu tenho que entender qual é a fonte que alimenta. Viver pela fé, viver segundo o onipotente, é ver além dos limites da lógica do homem, da física, das realidades visíveis. A física diz: não é possível ao homem andar sobre as águas. Mas andar pela fé é andar de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus diz para o Pedro: vem. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Tem lógica? Não tem lógica. Mas sobre qual palavra o Pedro lançou as redes? Você lembra da pesca? Pescadores, habilidosos, acostumados ao mar, lançavam as redes a noite inteira, não pegaram nada. Então sabe o que vai dar certo no seu negócio, irmão? No seu empreendimento? Quando você ouvir a voz de Deus. Porque naquela noite os discípulos tinham jogado a rede a noite inteira e não pegaram um peixe. Chega de manhã, Jesus era carpinteiro, não sabia nada de pesca. E aí Jesus diz: Pedro, lança as redes do lado de cá do barco. Diz a palavra de Deus que naquele instante, se não fossem os outros barcos a lá ajudar, o barco ia virar, de tão grande foi aquela pesca. Sobre qual palavra você está andando, irmão? Qual palavra tem regido a sua história, as suas decisões, as suas escolhas? O que você está sentindo, o que o seu ambiente de trabalho diz, ou o que a palavra de Deus diz a respeito de você? E Marcos conclui o seguinte: você quer viver pela fé, irmão? Porque se você viver pela fé, Jesus respondeu: se eu posso, tudo é o possível àquele que crê. No outro versículo diz lá: Jesus tocou nos olhos deles e disse: então seja feito conforme a sua fé. Então presta atenção. O resultado
na sua história e na sua caminhada sobre esse planeta, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento de Deus é aquele que vai descortinar os seus olhos, que vai iluminar, que vai trazer as escolhas certas. Portanto, a minha vida vai gerar mais vida, mais intensidade, mais alegria, a partir do meu conhecimento da fonte que eu estou ligado, e do acesso que eu vou ter a essa fonte, através da obediência à palavra que ele diz. Fé. Porque seja feito segundo a sua fé. E segundo a sua fé, tudo é possível, conforme Jesus está dizendo. Quando a minha fé está colocada em quem? Cristo. Marcos 11, 24 diz: por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Presta atenção aqui, irmão. Aqui não está dizendo assim, e crê que você vai receber. O que está escrito aqui? Que você já recebeu. Por quê, irmãos? Isso é uma coisa simples. Porque todas as coisas já estão na fonte que eu estou ligado. Porque toda disponibilidade está em Deus. E eu estando ligado a Deus, eu não vou ter que receber nada. Eu já recebi uma vez ligado a Deus. Dá para entender como é? É simples. A minha vida de fé é uma vida ligada a Deus, onde a vida de Deus, pela sua palavra, se manifesta através da minha vida, uma palavra encarnada. Quem quer viver de fé? Fluir de Deus através da minha vida. Experimentar o que Deus tem para mim. E tudo quanto pedirem. Aqui não está dizendo assim, algumas coisas que você pedir. Aqui está dizendo, tudo quanto você pedir. O que vai acontecer? Jesus diz, eu vou te dar. Porque eu ainda vou para junto do Pai, ainda vou interceder por vocês. A ligação ainda vai ficar mais intensa. Deus quer fazer uma obra na minha vida e na sua vida. Homens e mulheres que vivem pela fé. Viver pela fé é estar ligado à fonte da vida. E deixar que a vida que está nele encontre em mim o canal de vida. Por isso que Jesus diz, aquele que está ligado a mim, tem a minha vida. Eu quero orar pela sua vida hoje. Para que nesse ano, seja um ano em que o fluir do Todo-Poderoso vai alcançar a sua vida e vidas através de você, porque além da palavra de Deus te alcançou, Deus está dizendo que você é palavra dele para alcançar a outros, porque você é carta escrita por Cristo Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém.